Olá, estamos de volta para falar sobre a sucessão pelos colaterais. Apenas uma observação. Nós estamos seguindo a ordem da vocação hereditária. Falamos primeiro dos descendentes, falamos depois dos ascendentes. Agora deveríamos falar do cônjuge ou do companheiro. Vamos saltar, vamos pular essa terceira posição para falar dos colaterais, que estão em quarto lugar. Por que isso? Porque a sucessão pelos colaterais obedece a regras simples, ao passo que a sucessão pelo cônjuge ou pelo companheiro apresenta uma complexidade maior. Então nós vamos reservar esse tema para falar por último, com a gravação de mais de um vídeo explicando a sucessão. Os colaterais, quem são eles? São aqueles colaterais ou transversais que estão ao nosso lado. Nós não descendemos deles, nem eles descendem de nós. São os irmãos, são os tios, são os sobrinhos, são os primos. Esses são os colaterais. Aqui nós temos uma limitação. Enquanto que entre os descendentes não há limitação de grau, o que também acontece em relação aos ascendentes, onde não há limitação, aqui nós temos a limitação até o quarto grau, ou seja, só serão chamados à sucessão os colaterais até o quarto grau. O Código Civil anterior, de 1916, admitia a sucessão por colaterais de até sexto grau. O atual, de 2002, só admite a sucessão pelo colateral de até quarto grau. Essa é a primeira observação a ser feita. A segunda observação a ser feita é que, na linha colateral ou transversal, só há um caso de sucessão por representação. É quando se chamam filhos de irmãos para suceder em seu lugar. É o que diz o artigo 1840 do Código Civil. Ou seja, falece alguém sem deixar descendentes, sem deixar ascendentes, sem deixar cônjuge ou companheiro. Deixou apenas irmãos. Dentre esses irmãos, um morreu antes dele, deixando filhos, sobrinhos do autor da herança. Aí nós vamos chamar esses sobrinhos para suceder em lugar do irmão pré-morto, pré-falecido. Existe uma discussão em torno disso, porque o artigo 1840 fala que devem ser chamados filhos de irmãos. O artigo 1840 não fala que nós devemos chamar descendentes de irmãos. Então, nesse exemplo que eu dei, se o irmão não tiver deixado filhos e tiver deixado netos, eu vou enfrentar uma dificuldade doutrinária e jurisprudencial. Para alguns, eu tenho que fazer uma interpretação gramatical. Ou seja, o artigo 1840 diz apenas que serão chamados os filhos de irmãos. Outra corrente vai dizer que a interpretação deve ser teleológica, é buscar o objetivo do legislador, onde ele quis chegar. Quando ele fala irmãos, ele quis dizer descendentes de irmãos. Então eu vou chamar não apenas os filhos dele, vou chamar os descendentes dele, se não houver filhos. Dentro do mesmo exemplo que eu dei. Alguém falece, não tem descendentes, não tem ascendentes, não tem cônjuge, não tem companheiro. Deixou apenas irmãos. Dentre esses irmãos, um faleceu antes, deixou netos, não deixou filhos vivos. Eu chamo os netos dele para suceder por representação. Para uma corrente, não vou chamar, porque o artigo 1840 diz apenas que eu posso chamar os filhos dele. Se eu fizer uma interpretação teleológica, eu vou chamar os netos, porque o legislador, em todo o seu arcabouço do livro Direito das Sucessões, manda chamar os colaterais até quarto grau. E os netos de irmãos são parentes do autor da herança em quarto grau. Então, eu vou estender esse direito de representação aos netos do irmão e não apenas aos filhos. Uma outra observação a ser feita é que entre os irmãos eu tenho uma diferença, ou posso ter essa diferença. Eu posso ter irmãos bilaterais, que são filhos do meu pai e da minha mãe, e ter irmãos unilaterais, que são filhos
apenas do meu pai ou apenas da minha mãe. Então, os filhos bilaterais, também chamados de germanos, vão receber o dobro do que couber aos filhos unilaterais. Exemplo, alguém falece, não deixa descendentes, não deixa ascendentes, não deixa cônjuge, não deixa companheiro. Deixa 4 irmãos. 2 irmãos são filhos do pai e da mãe dele, germanos ou bilaterais. E 2 outros são filhos apenas do pai. Esses 2 que são filhos do pai e da mãe vão receber o dobro do que receber cada um dos unilaterais. Se esses recebem R$100 cada um, os outros vão receber 50 cada um. Se esses recebem R$10 cada um, os outros vão receber R$5 cada um. O mesmo vai acontecer quando eu chamar sobrinhos para suceder. Os sobrinhos filhos de irmãos bilaterais, ou sobrinhos filhos de irmãos germanos, vão receber o dobro dos sobrinhos filhos de irmãos unilaterais. Obedece à mesma regra dos irmãos, ou seja, os sobrinhos irão receber justamente aquilo que receberia o seu pai se vivo estivesse. Por último, na sucessão por colaterais, eu quero chamar a atenção de que, embora sobrinhos e tios estejam no mesmo grau, terceiro, os meus sobrinhos são meus parentes em terceiro grau. Os meus tios também são meus parentes em terceiro grau. Não vai haver concorrência entre eles, porque a existência de sobrinho exclui os tios. Eu costumo brincar em sala de aula que o empate favorece os sobrinhos. Ou seja, havendo sobrinhos e havendo tios, eu chamo apenas os sobrinhos. É o que diz o artigo 1843 do Código Civil. Na falta de irmãos, serão chamados os filhos destes, sobrinhos, né? E não os havendo, os tios. Então eu só vou chamar os tios se não houver sobrinhos. A sucessão por colaterais obedece, como eu disse e repito, a regras assim fáceis, mas exige um estudo, principalmente no tocante a esse direito de representação e essa diferença entre irmãos bilaterais e unilaterais. Nós não vamos confundir irmãos com filhos. Não existem filhos unilaterais. Não existem, os filhos são iguais. Existem irmãos unilaterais, assim como existem irmãos bilaterais. Então, eu tendo filhos, eles todos são iguais, né? A distância deles para mim é a mesma e eles vão dividir a herança em partes iguais, não pode haver diferença. Eu tendo irmãos a me suceder, aí eu posso ter irmãos bilaterais e irmãos unilaterais que são diferentes para efeitos sucessórios. Certinho? Estou à disposição, qualquer coisa podem me ligar, podem me chamar no WhatsApp ou podem me chamar aqui mesmo no Google Aulas. Na sequência, vamos tratar do último tema, que é o mais confuso, que é a sucessão pelo cônjuge. Forte abraço, muito obrigado.